Olá, eu sou Joyce Pimentel e hoje vou falar de frações. Quando dividimos uma pizza, um chocolate ou um número em partes iguais, podemos dizer que cada parte é uma fração do inteiro. Usamos uma barra para separar a parte do todo. A parte chamamos de numerador e o todo de denominador. Numa pizza dividida em 8 partes iguais, temos ao todo 8 partes. Então, cada uma das partes corresponde a 1/8 de seu total. Se eu como 3 fatias, posso dizer que eu comi 3/8 da pizza. As frações podem aparecer de várias formas. Por exemplo, a fração própria são as frações em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que um inteiro. Frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. A fração aparente são números que parecem fração, mas podem ser representados por um número inteiro. Nesses casos, o numerador é múltiplo ao denominador. Por exemplo, 6/3 é igual a 2. 20/4 é igual a 5. A fração mista é constituída por uma parte inteira e uma fracionária, representada por números mistos. Por exemplo, 1 inteiro e 5/6. 3 inteiros e 1/4. Podemos converter uma fração mista em fração imprópria e vice-versa. Por exemplo, se eu tenho 3 inteiros e 1/5, se cada inteiro for dividido em 5 partes iguais, eu tenho no total 16 partes de 1/5, ou seja, 16 quintos. Por isso, a conta que se faz é 3 vezes 5 mais 1. Tudo sobre 5. E assim temos 16 quintos. O contrário da fração imprópria para a fração mista, basta dividirmos o numerador pelo denominador e observar o resto. Por exemplo, 23/4. 23 dividido por 4 é igual a 5 e sobram 3. Ou seja, eu tenho 5 inteiros mais 3/4, ou seja, 5 3/4. As frações também podem ser simplificadas quando o numerador e denominador são divisíveis pelo mesmo número. Por exemplo, 6/10. Tanto 6 quanto 10 podem ser divididos por 2. Então, temos que 6 dividido por 2 é igual a 3 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Logo, 6/10 é igual a 3 quintos. Outro dia, fui a uma pizzaria com uma amiga. Pedimos uma pizza que veio dividida em 8 pedaços iguais. Eu comi 3 pedaços e ela comeu 4 pedaços. Quanto da pizza comemos ao todo? Cada pedaço corresponde a 1/8 da pizza. Logo, eu comi 3/8 e ela 4/8. Para sabermos o total, basta somar os numeradores e repetir o denominador. A pizza foi dividida em 8 partes e comemos 3 mais 4, ou seja, 7 partes dessas 8. Para saber quanto restou, pegamos a pizza inteira, 8 partes e 8 partes, e retiramos a parte que comemos, 7 partes de 8 partes, ou seja, sobra 1/8, uma parte das 8 partes. Sempre que somamos ou subtraímos frações de denominadores iguais, podemos repetir o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Depois da pizza, dividimos um chocolate. Eu peguei o correspondente a 1/4 da barra e minha amiga comeu o correspondente a 1/3 da barra. Como saber a quantidade que comemos ao todo? Nesse caso, os denominadores são diferentes.
Eu não posso comparar o pedaço que peguei dividindo a barra em 4 partes com a parte dela, na qual a barra foi dividida em 3 partes. Para resolver essa questão, precisamos dividir a barra em partes iguais, de forma que possamos comparar as duas frações. Precisamos de um denominador comum. Uma das formas de fazer isso é multiplicar os denominadores. Se eu dividir em 4 partes e ela em 3, agora vamos dividir em 12 partes, pois 4 vezes 3 é igual a 12. Precisamos encontrar a fração equivalente a 1/4 com o denominador 12. Por quanto devemos multiplicar o 4 para chegar ao denominador 12? Para descobrir esse valor, basta dividir o 12 por 4, que é 3. Para que a fração seja de fato equivalente, devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Dessa forma, mais prático, fazemos 12 dividido por 4, que é 3, descubro o fator de multiplicação e multiplicamos o resultado pelo numerador. E nesse caso é 3 vezes 1, que é igual a 3. E temos que 1/4 equivale a 3 dozeavos. Dessa mesma forma, encontramos a fração de denominador 12, equivalente a 1/3. Agora vamos direto ao modo prático. 12 dividido por 3 é igual a 4 e 4 vezes 1 é igual a 3. Portanto, 1/3 equivale a 4 dozeavos. Agora que temos partes iguais do inteiro, podemos juntar 3 dozeavos mais 4 dozeavos igual a 7 dozeavos. O mesmo vale para a subtração. Por exemplo, 3/5 menos 2/3. Encontramos o denominador comum, 5 vezes 3, que é igual a 15. Em seguida, encontramos as frações equivalentes, 15 dividido por 5 igual a 3, 3 vezes 3 igual a 9. O 15 dividido por 3 é igual a 5. O 2 vezes 5 igual a 10. E fazemos a subtração. Repete o denominador comum, o 15, e a subtração, 9 menos 10, que é igual a menos 1. Então, a solução é menos 1/15. Na operação 1/3 vezes 3, queremos saber quanto é 1/3 de 3, que é um inteiro. Na operação 1 sobre 2 vezes 1, queremos saber quanto é a metade de 1, que é meio. Na operação meio vezes meio, queremos saber quanto é a metade de meio, que é 1/4. Quando nos deparamos com a multiplicação de frações, queremos saber quanto é uma parte de outra parte. Por exemplo, quanto é 2/3 de meio? Primeiro, eu determino a metade do inteiro. Depois, 2/3 da metade. Eu vou esticar a minha divisão para que todas as partes sejam iguais. Note que tenho 2/6. De forma prática, basta que eu multiplique numerador por numerador, 2 vezes 1 igual a 2, e denominador por denominador, 3 vezes 2 igual a 6, chegando à solução 2/6. Veja esse outro exemplo. Quanto é 3/4 de 2/3? Primeiro, eu determino 2/3 do inteiro. Depois, 3/4 desses 2/3. Estico minha divisão para que todas as partes sejam iguais. E tenho 6 dozeavos, ou, simplificando, meio. De forma prática, basta que eu multiplique numerador por numerador, 3 vezes 2 igual a 6, e denominador por denominador, 4 vezes 3 igual a 12,
chegando à solução 6/12, que equivale à fração meio ou 1/2. Antes de falarmos de divisão de frações, vamos falar de divisão de números inteiros. Uma das formas de resolvermos a divisão, por exemplo, de 6 unidades por 2, é fazendo a pergunta: quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? Se eu tenho 6 unidades e separo de 2 em 2, percebo que o 2 cabe 3 vezes dentro do 6. Logo, o 6 dividido por 2 é igual a 3. Da mesma forma, ao fazer a divisão 1 dividido por meio, podemos nos perguntar: quantas vezes o meio cabe dentro do 1 inteiro? Ora, o meio cabe dentro do inteiro 2 vezes. Logo, 1 dividido por meio é igual a 2. Na operação 2/3 dividido por meio, queremos saber quantas vezes o meio cabe dentro do 2/3. Vamos determinar 2/3 de 1 inteiro e meio de 1 inteiro. Para facilitar a compreensão visual, vamos dividir nosso inteiro de forma que tenhamos partes iguais para comparar. Note que o meio cabe uma vez dentro do 2/3. Ele não cabe outra vez de forma inteira, mas ocupa um espaço que corresponde a 1/3 dele. Logo, cabe uma vez mais 1/3, que é igual a 4/3. De forma prática, observamos que a conta que se faz é a primeira fração, 2/3, multiplicada pela inversa da segunda, 2. E o resultado é o que obtivemos através dos gráficos 4/3. Podemos explicar de forma algébrica o porquê que na divisão mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Primeiro, vamos considerar que se o número m dividido por um número n tem como resultado r, se multiplicarmos os dois lados por n, temos que o número m é igual ao r vezes o n. Se temos a fração a sobre b dividido por c sobre d e temos como resultado e sobre f, aplicando o mesmo que fizemos anteriormente, temos que a fração a sobre b vai ser igual à fração e sobre f vezes o c sobre d. Se multiplicarmos os dois lados por d sobre c, teremos a sobre b vezes d sobre c igual a e sobre f vezes c sobre d vezes d sobre c. Simplificamos e temos que a sobre b vezes d sobre c é igual a e sobre f. Logo, temos que a sobre b dividido por c sobre d é igual a e sobre f, que é igual a sobre b vezes d sobre c. Ou seja, quando temos uma divisão de frações, podemos repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, e chegaremos no mesmo resultado. Para terminar, um último exemplo. Na operação 3/4 dividido por 2/5, queremos saber quantas vezes o 2/5 cabe dentro do 3/4. Vamos determinar 3/4 de um inteiro e 2/5 de um inteiro. Para facilitar a compreensão visual, vamos dividir nosso inteiro de forma que tenhamos partes iguais para comparar. Note que o 2/5 cabe uma vez dentro do 3/4. Ele não cabe outra vez de forma inteira, mas ocupa um espaço que corresponde a 7/8 dele. Logo, cabe uma vez mais 7/8, que é 15/8. Como vimos anteriormente, para resolvermos usando a forma algébrica, mantemos a primeira fração, 3/4, e multiplicamos pela inversa da segunda, 5/2. E o resultado no numerador é 3 vezes 5 igual a 15, e no denominador, 4 vezes 2 igual a 8.
que é o mesmo que o resultado que obtivemos através dos gráficos, 15/8. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!